Muito bem, irmãos. O título da pregação hoje é Enxergando Melhor Dia a Dia. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de mais uma vez falar da Tua palavra, que Teu Espírito Santo mais uma vez se digne falar aos nossos corações, nos edificando e aprendendo lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo, que é o personagem principal desta história e que hoje está ao Teu lado, é que nós te pedimos. Amém. Lhe trouxeram um cego. Claro que alguém tinha que trazer, porque o cego era incapaz de chegar até Jesus sozinho. Um cego é incapaz de chegar a algum lugar, especialmente um lugar que ele nunca esteve antes, a não ser que esteja muito acostumado e com uma bengala ou coisa assim, de maneira extremamente limitada, ele pode se locomover, mas não assim, com um lugar aberto, com muita gente, não tinha a menor condição. Eu quero enfatizar isso logo no início, porque a cegueira física na Bíblia, ela é símbolo da cegueira espiritual. A Bíblia descreve o homem natural, quer dizer, o homem da forma como ele nasce. Qualquer um de nós, como veio ao mundo, descreve o homem como cego de nascença. O pecado com o qual ele já nasce, pela própria natureza, ele já nasce pecador, e o pecado lhe impede de enxergar a Deus. E além de não enxergá-lo espiritualmente, não consegue nem chegar até Deus. Alguém tem que trazer o pecador até Deus. Geralmente, Deus escolhe os próprios crentes para fazerem esse trabalho. Você é crente hoje, muito provavelmente, você chegou a Cristo através de outro crente, ou crentes. Você é crente hoje, com certeza você nasceu pecador perdido. Deixou de ser. Alguém lhe apresentou a Cristo. Esse alguém, muitíssimo provavelmente, não obrigatoriamente, mas muito provavelmente foi um crente, um salvo, que já passou por esse processo e leva o outro. Aí esse que foi levado vai querer levar outro, e outro, o outro, e assim vai. Então, aqueles que porventura estão aqui sem Cristo ainda,
deve ter notado como seus parentes, seus amigos crentes, desejam tanto falar de Cristo para você. Talvez isso até irrite alguns. Mas, quando fazem isto, os crentes estão fazendo como aqueles que levaram este cego da história até Jesus, para que Jesus fizesse algo por ele. Quando um crente hoje fala de Cristo e até insiste um pouco, e às vezes não bem pouco, e já começa a entrar numa área um pouquinho delicada de falar demais, é inconveniente, que isso é um outro assunto, mas que o crente deve estar ligadíssimo sempre em falar de Cristo, em tentar levar o pecador a Cristo. Sim, e é exatamente isso. A ideia, colocar a pessoa frente a frente com Cristo, para que Cristo abra os olhos desta pessoa cega, porque nasceu cega, como você nasceu cego, eu nasci cego espiritualmente. Alguém nos colocou diante daquele que abriu os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos. Então, a sugestão que nós damos a quem ouve o Evangelho aqui e ali, de algum parente ou de algum amigo, não reaja com chateação ou irritação quando alguém disser: vem cá, deixa eu levar você a Cristo. Não reaja de maneira ruim ou com orgulho. O cego teve que consentir que alguém o levasse, não foi? Aqui dizendo, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Eu acho difícil que trouxeram o cego amarrado. Sabe jumento quando amarra e você traz puxando na marra, e o jumento não quer ir e o outro puxa? Eu acho muito difícil que esse cego tenha chegado lá desta forma, amarrado, e os outros puxando, vem na marra, mesmo que não queira, preso, até Jesus, agarrado pelos braços e pelas pernas. É ridículo imaginar assim. Então, é óbvio que o homem se permitiu ser levado. Fica imaginando se o homem não tivesse ido, tivesse se recusado por orgulho, ou vaidade, ou vergonha, ou timidez, ou qualquer que fosse o motivo, se ele tivesse se recusado a estar perante Cristo. Já imaginaram o que ele haveria perdido? Tenha humildade, você que ainda não teve os olhos abertos por Cristo, e se deixe ser apresentado a Ele, rogando-lhe que o tocasse. Após se deixar, então, levar até Jesus, o próximo passo do cego foi pedir que Jesus o tocasse. O motivo é óbvio, para que ele fosse curado da cegueira e passasse a enxergar. É curioso que ele não rogou que Jesus o curasse, mas o tocasse. De alguma maneira, ele entendeu que Jesus faria isso, ou só faria isso, pelo toque, pegando nele. É curioso, mas era assim que ele cria, ou estava achando que ia ser. Nova conversa, nova pergunta, novamente me dirijo àqueles sem Cristo. Quantas vezes você tem pedido a Cristo que lhe toque e lhe salve? E esse toque aqui é entre aspas, porque estou só usando o mesmo termo da história, porque ele não precisa lhe tocar fisicamente, como não precisava ter tocado o próprio cego lá. É uma pergunta talvez elementar, mas eu não sei se muitas pessoas sem Cristo responderiam: várias vezes
eu já pedi a Cristo para me salvar, mas Ele não salva. Ou está demorando, eu não sei o que está acontecendo. Acontece, eu já vi pessoas assim, dizer, eu estou pedindo, então continue pedindo que Ele vai lhe salvar. Se você pedir com fé, com sinceridade, Ele vai lhe ouvir lhe salvar. Acontece. Mas talvez a maioria, grande maioria, dissesse, não, eu nunca pedi assim pedi a Ele direto, como o cego pediu, do mesmo jeito. Claro, tinha uma diferença. O cego estava vendo Jesus, que não estava, né? Mas estava diante dele, estava ouvindo Jesus, podia tocar em Jesus fisicamente, então estava na presença pessoal. Hoje não. Então o pecador hoje não está na presença pessoal de Cristo de uma maneira tal a pegar nele, sentir o cheiro dele, ouvir a voz dele, mesmo cego. Não. Mas isso é completamente dispensável. Todas as coisas estão patentes, expostas diante de Deus. Então, tanto faz alguém estar diante de Cristo fisicamente ou não. Alguém que não tem Cristo, ele pode conversar com Cristo o quanto ele queira, falar com Cristo. Obviamente não vai ser uma conversa como este cego teve, ou como as pessoas na época em que Cristo esteve aqui tiveram com ele, de falar, ouvir e trocar diálogos e tal. Não vai ser assim hoje. E nem deverá ouvir uma voz audível vinda de Cristo. Então, quando eu digo conversar, é se dirigir a Ele, falar com Ele. Já tenho feito isso em conversas com pessoas que estão buscando de alguma forma a salvação e querendo encontrar o caminho da verdade e tudo, e me fala. Aí eu disse, você já disse isso para Jesus Cristo? Ou para Deus? Como? Você já disse isso, já explicou tudo isso, você acabou de me explicar, para Jesus Cristo? Não. Pai, faça isso. Está esperando o quê? Faça isso. Converse. Abra o jogo. Outro dia alguém me disse, eu não consigo crer em Deus. E eu perguntei algo assim, você já disse para ele que não crê nele? Pergunta capciosa, né? Mas se eu não creio, né? Eu vou dizer que eu vou conversar com ele, rapaz, arrisca. Falei para ele, arrisca como? E se ele existir? Olha que é uma possibilidade, ou não é? Bom, arrisca. Agora eu digo arrisca para falar com a sua linguagem, porque eu sei que você não está arriscando. Eu sei que você está se dirigindo a um Deus Todo-Poderoso. Pois diga para ele, Deus, se tu existe, saiba que eu não creio em ti. Então, se tu existe, eu estou errado e não creio em alguma coisa que existe. Pois me ajuda a crer. Diga para ele. Olha, essa conversa parece meio esquisita, mas é espetacular. Leve a sério o que eu estou dizendo, meu amigo. Leve a sério. Tenha esse tipo de abertura com um Deus que você nem sabe se existe. Abra o coração, diga para ele o que você está pensando. Se foi numa viagem de Juazeiro do Norte para cá, nem lembro o lugar, chegando aqui, perto da cidade, que eu tive essa conversa. Faz uns 10 anos não aconteceu coisa nenhuma, mas de repente, não aconteceu com essa pessoa que a gente sabe, mas o coração pode estar funcionando e um dia eu vou encontrar com ele no céu. Mas o fato é que, antes de continuar, repito a pergunta, quantas vezes você, amigo, amiga, pediu diretamente a Jesus que lhe salve? Quantas vezes você implorou a Ele que lhe salve? Fica a pergunta, é uma pergunta importantíssima. No versículo 23, nós lemos que Jesus o levou para fora da aldeia. Não tenho a menor ideia por quê. Se você tem, eu aceito alguma sugestão. Ninguém sabe.
Alguns acham, porque ele não queria fazer nenhum milagre naquela cidade. Achava que aquela cidade, ele não queria fazer milagre lá. E tinha algumas cidades assim mesmo, em alguns lugares que ele não se sentia à vontade. Pode ser. Uma sugestão. Não, ele queria um momento de paz com o homem, só ele e o homem. Também não disse que ele foi só. Ele e o homem, pode ter ido só ele, não sei. E essa história vocês vão ver que tem umas 2 ou 3 perguntas que a gente faz e a resposta é, não sei. Às vezes, a Bíblia revela detalhes de histórias, revela o pensamento, o que aconteceu no pensamento de um protagonista da história, detalhes, e às vezes não tem detalhes. Curioso isto. Aliás, essa história é curiosa, todinha. Então não sabemos. O que eu sei é o seguinte, foi uma imagem bela. Há uma foto. Jesus levando pela mão um cego, para lhe dar a vista. Imagine o valor, peso de uma imagem, o que significava uma imagem dessa. Essa eu acho que cada um de nós gostaria de ter numa parede em casa bem grande. Jesus, podia até ser preto e branco, uma imagem ruim, borrada, mas seria bom. É original isso aqui, a foto de Jesus segurando pela mão o cego, levando-o para fora da cidade e fazer o que ele iria fazer lá. É curioso que Jesus podia ter dito, siga-me, vem cá. Mas como é que ele iria? As mesmas pessoas que o levaram. Ele não chegou até lá? Através de pessoas que o levaram? Então Jesus podia dizer, termine o serviço. Vamos lá, vem cá, me sigam. Mas não, ele não disse. Ele, a partir deste ponto, ele chamou para si a tarefa de assumir o problema do homem. Agora é comigo. Como se ele dissesse, vocês fizeram a sua parte, agora deixem comigo, eu cuido dele. Então, se os homens que o levaram até Jesus seguiram até fora da cidade também, ou ficaram lá, não sabemos e não interessa mais. Perderam totalmente a importância a partir daquele ponto, por mais importantes que tenham sido. Claro, na história, de uma maneira geral, porque eles levaram o homem até Cristo. Mas quando Cristo pega pela mão, pode ir embora, todo mundo está dispensado. Agora é comigo. Muito bonito isso. Nós crentes podemos falar do Evangelho e devemos testemunhar, ensinar, mas vai chegar um ponto em que nada mais nós podemos fazer. Dali para frente é com Cristo. Dali para frente ele vai tratar diretamente com a pessoa. E é como ele faz quando ele vai salvar alguém. Através do Espírito Santo. Hoje, ele não está aqui fisicamente, e o Espírito Santo já agia naquela época também, inclusive agia sobre ele próprio, Jesus. O Espírito Santo o dominava totalmente em sua natureza humana. Ele era totalmente dependente do Espírito, ele próprio. E hoje continua assim. Jesus Cristo salva através do Espírito Santo. Mas ele trata de uma maneira absolutamente direta. Chegou fora da cidade, Jesus aplicou saliva nos olhos. Algumas versões tem, ele cuspiu no olho do outro. É um pouquinho chocante, mas está no original lá. Então, se Jesus cuspiu direto, ou se Jesus cuspiu nos dedos dele e passou então ali a saliva nos olhos do homem, não sei, obviamente é um detalhe. O fato é que ele quis usar a saliva dele para fisicamente entrar em contato com os olhos daquele homem. Ele passa a saliva ali e pergunta:
se ele tinha visto alguma coisa. Mas antes disso eu quero comentar o seguinte: por que essa saliva? Eu disse que ia ter algumas perguntas que não ia ter resposta. Então Jesus às vezes colocava a mão sobre a cabeça. Outra vez ele cuspiu no chão e fez um lodozinho com a terra e com a saliva e aplicou no olho. Às vezes ele dizia: se quiseres pode me salvar. Eu disse: quero. Buf, o homem ficou salvo. Quero. Não gosto de saliva, nem lodo, nem mão na cabeça, coisa nenhuma. Por quê? Novamente, talvez, não sabemos exatamente por quê. Senhor, porque hoje foi o lodo, ontem foi a saliva, anteontem foi só a palavra e amanhã vai ser a mão na cabeça. Só aí são 4 métodos diferentes. Aí uns dizem, é porque o contato físico podia ter algum efeito psicológico no doente, a ideia de envolvimento de Jesus com ele, o toque físico, tem sentido. E essas sugestões não é que são ridículas ou vazias, não. Aliás, são sugestões de pessoas que pensaram muito, estudaram muito a vida de Cristo e as Escrituras e querem encontrar uma explicação razoável. Tudo bem, mas já que a Bíblia não explica, nós não temos necessidade de explicar e de sabermos exatamente por quê. Se a Bíblia não explica, não há necessidade. Agora, sugestão aqui e acolá, alguma especulação, é bom, não tem problema nenhum, desde que não force demais e nem brigue, porque você pensa uma coisa, o outro pensa outra naquela sugestão e vão discordar ali. Não, tudo bem. Algum outro sugeriu que era de propósito para ele mostrar que não se prendia a método nenhum, que ele fazia como bem entendesse, com intermediação de algum elemento físico ou não. E outra vez ele curou, algumas vezes ele curou à distância, né? Não é nem assim, eu quero que você fique bom, fique. Não teve nem voz. Pode ir lá que teu servo vai estar curado. Não viu o servo, não falou com o servo, não disse nada para o doente, nada. Aí quando o outro chegou lá, estava curado. Que hora você se curou? Você ficou bom? Disse, hora tal. Na hora exata que Jesus tinha dito, pode ir lá, que ele está curado agora. Então, método não se prendia absolutamente a método. O que importava era a vontade dele curar e o poder dele curar. Aí sim, sem vontade não haveria nunca cura. E com muita vontade e sem poder também não haveria. Então tinha que ter poder e vontade. Quanto ao mais, obviamente, é secundário. Versículos 24 e 25 diz que o homem estava vendo mais embaçado, desfocado. Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então Jesus passa novamente as mãos no olho dele, nos olhos dele, que passa a ver com nitidez. Eu tenho um comentário que me foi dado por um grande amigo, mais de 30 anos. Pior que está começando a cheirar a mofo. Mas ele é bom, por um lado, e ruinzinho por outros. Então você tem que ter um cuidado grande com esse comentarista lá. São 6 livros dessa grossura cada um, só o Novo Testamento. E ele tem umas ideias meio esquisitas, e outras boas, especialmente o aspecto histórico. Ele fala das várias interpretações sobre aquele texto, explica as dificuldades do texto. É ótimo, mas vá devagar com ele. E nessa passagem aqui, ele ainda quis ensaiar que Jesus não previu direito a interação psicológica do cego com a energia que vinha de Jesus,
Então, e não combinou bem ali, então não deu certo a primeira vez. Ele não diz de uma maneira direta, Jesus não teve poder para curar, ele não diz assim. Mas ele dá um jeito de explicar de uma forma que você olha assim, cuidado com o que você está dizendo aí. Mas é porque é tentador mesmo. E na onda da primeira impressão, que é, Jesus não conseguiu. Alguém poderia lhe dizer, não é óbvio? O homem pediu para ser curado. Jesus o pega pela mão, venha cá, assume a responsabilidade, vai até lá fora, coloca saliva nos olhos do homem e pergunta se ele está vendo. O homem diz, mais ou menos. Essa cirurgia não deu certo, não. Vamos ter que anestesiar de novo. Vamos ter que tentar de novo, porque não deu. A tendência é esta, mas seria abrir uma especulação perigosa, quando fala que ele não conseguiu realizar ou impor um poder tal que ele queria. Acabei de dizer, a explicação dos milagres de Cristo não passam por saliva, lodo, fala, passam por duas coisas, a vontade dele e o poder dele. Duas coisas. A não ser que nós admitíssemos que ele não estava com muita vontade de curar o homem, acho estranho, e estava com muita vontade sim, mas não estava com esse poder todo nesse dia, não conseguiu. Acho muito estranho também. Isso foge completamente do bom senso, e não é só bom senso, gente, que às vezes o bom senso ele sofre um pouco com as coisas de Deus, o nosso bom senso, que de bom tem muito pouco. Mas Jesus ressuscitou mortos, de 3 dias mortos, cheirando mal, como fez com Lázaro. Realizou centenas de milagres de todo tipo que se possa imaginar, com pleno poder à disposição dele para curar. Jamais falharia, jamais, é impensável. Então, que ele tinha algum propósito de ter agido assim? Tinha. Aí entra na questão da vontade. Ele teve uma vontade, sim, de fazer algo em 2 etapas. Ele queria curar o homem e curou. Mas a forma de curar, dessa vez ele quis um pouco diferente. Curiosamente, já há uma dica aqui, uma sugestão, quando Jesus pergunta, vês alguma coisa? Sugere que ele esperava uma resposta diferente do que dizer, sim, senhor, estou vendo tudo, que beleza. Nas outras vezes que ele curou, ele sempre curou de uma maneira total, de uma vez só. Esse aqui é o único registro que nós temos de um milagre desse em 2 etapas. Mas não há uma pergunta semelhante a essa que ele tinha feito a outra pessoa. Ele curava e assumia que a pessoa estava completamente curada. Agora ele pergunta, você vê alguma coisa? Quase como que a gente espera quando o homem dissesse, eu estou vendo mais ou menos homens aí como fosse árvore. Ele disse, eu sei. Na minha concepção, eu não posso imaginar outra coisa. Tá, eu sei que você está vendo só em parte. A pergunta dele é altamente sugestiva disso. Agora, por que ele agiu assim? Qual a vontade, qual o propósito dele? Mais uma vez, nós temos que admitir que não temos a resposta exata, porque ele não explicou. Ele quis transmitir alguma coisa, mas o que exatamente? Ele não disse. Eu tenho uma sugestão.
Jesus queria transmitir ao homem algum conceito de aperfeiçoamento espiritual, fruto de uma atuação constante dele, Cristo, na vida da pessoa. De maneira como eu sugiro, não estou garantindo que era isso que passava na mente de Jesus, mas alguma coisa no sentido, isso é quase óbvio, pelo menos no aspecto bem básico dessa sugestão. Ele quis dar conhecimento, ou quis dar a entender de algum tipo de trabalho progressivo dele na vida da pessoa, no caso daquele homem. E com base nesse pressuposto, eu quero fazer uma aplicação disto, deixando claro que a aplicação, uma outra pessoa pode fazer, outro pregador, um outro tipo de aplicação para a mesma história. Há uma certa liberdade em se fazer uma aplicação, desde que esteja bem ligada com o texto, e quando o texto é cheio de não sei, não sei, não sei, essa liberdade fica maior, claro, e desde que a aplicação não fira com o princípio das Escrituras, lógico. Geralmente, nós aplicamos os milagres de Cristo à salvação do pecador. Os milagres de Jesus, entre muitos outros propósitos e explicações, passam pela ideia de que eles apontavam para a cura espiritual. Como acabei de dizer, iniciando que a cegueira é símbolo ou implica a cegueira espiritual e tal. Então, geralmente, a ideia é esta: é aplicar uma cura de Jesus à salvação do pecador, mais precisamente à conversão de um pecador, do jeito que ele curava totalmente a doença física, que era como ele sempre fazia. Então ele curava totalmente, e ele tem poder para curar totalmente a doença espiritual do pecador, dando vida eterna. Geralmente é assim que se aplica quando vai se pregar sobre algum milagre de Cristo, porque aquele milagre foi total. Mas dessa vez foi diferente, porque ele não curou totalmente, faltou completar. Então a analogia aqui não seria especificamente com a conversão, porque a conversão ela é definitiva e ela é instantânea. Ela é chamada de novo nascimento. Por isso é que tem histórias curiosíssimas de criança que nasceu em táxi, nasceu às vezes numa calçada, no meio de uma viagem, porque quando vem. Isso na minha época, né? Na época da minha mãe, que cesariana não se falava. Hoje em dia marca hora, minuto e tudo, e ainda tira selfie, a mulher lá, todo mundo tirando foto. Hoje mudou tudo. Mas antigamente era assim. Muitos anos atrás, uns 40, era assim. Chegou a hora. Ô mulher, 2h30 da manhã, liga para o médico. Aí começava o sufoco. Rompeu a bolsa. E eu tinha pavor desta expressão. Porque rompeu a bolsa, corre, liga para pai, liga para mãe, liga para todo mundo, liga para o médico, não interessa a hora que é, e se não tiver vaga na maternidade, sai correndo, feito louco, porque está chegando o menino. Nascimento, pela natureza, não sendo tirado de uma maneira artificial como cesariana, mas pela natureza, vem porque vem, não tem quem segure. E nasce mesmo dentro do ônibus, se for o caso. E é definitivo. Nasceu, mais ou menos. Nasceu ou não nasceu? E nasceu, ali está um ser humano nascido. Virou um cidadão, mudou completamente o status, a condição daquela criança agora. Então, é definitiva e ela é instantânea. Tudo bem.
ela tem um período de maturação, como uma gravidez tem um período de gestação, que no nosso caso é, seres humanos, 9 meses. Então se sabe, ó, vai ser ali, com uma boa dose de precisão de alguns dias a mais ou menos, se sabe. Estava vendo qual é a gestação mais longa dos animais, 3 anos e 2 meses, já pensou? 3 anos grávida. É um calanguinho, que mora na Suíça, ainda é chique. 3 anos grávida, a pobrezinha da calanguinha fica lá. Chega, deu pena. Por outro lado, tem um roedorzinho que vai de 12 a 15 dias. Esse é ligeirinho, não é? Concepção, nascimento, 2 semanas, 3 semanas no máximo. É o mais rápido que se tem. Nós, seres humanos, 9 meses. Então, o preparo para um novo nascimento, preparo esse que é feito pelo Espírito Santo, pode ser assim, como a da salamandrazinha. O nome era salamandra, eu chamei calanguinha, coitada, é salamandra, tinha me esquecido. Tem gente que passa na frente da igreja, entra e sai convertido. Por que entrou? Eu disse, eu não sei. Deu vontade de entrar, o negócio me chamou, a força me chamou, eu entrei. Mas você estava pensando muito nisso antes, meio angustiado com a sua vida eterna? Não. Vinha passando, ouvi, entrei, e ouvi lá a pregação, ou um hino, eu sei lá, saiu crente. Sabia quase nada de doutrina, nada, mas crente, convertido. Assim, tem outros que são meses, outros que são anos, décadas, sendo preparados pelo Espírito Santo, uma gestação. Meu pai gosta de dizer a expressão gestação elefantina, mas o elefante perdeu para a salamandra, porque o elefante realmente é o segundo lugar. São 22 meses de gestação, a elefanta. São quase 2 anos, realmente é muito tempo, mas a calanguinha lá ganhou. Seja como for, a conversão, ela pode ter um preparo rápido ou longo do Espírito Santo. Mas quando vem. Quando vem. Novo nascimento. Não se espera. É instantâneo e definitivo. Então, quando Jesus curava alguém, da vista, de repente, de uma vez só, um paralítico levanta, e ele pulava. Aquilo é um tipo, um símbolo, um modelo da conversão. Que nasceu, pronto. Aqui, este milagre dele, não dá para se aplicar na conversão, porque não foi definitivo e instantâneo. Definitivo no sentido de que ele passou de ser ex-cego, cego para ex-cego, até que sim. Mas instantâneo, não foi. Não foi. Aí eu vejo, e essa é a minha sugestão, a aplicação como acontece com um aspecto da salvação muito mais largo, que salvação é muito complexo. A salvação, se for falar de salvação, começa nos tempos eternos, quando Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Começamos a ser salvos ali. Então, se for falar de salvação, vai falar de um programa, um plano de Deus, uma intervenção divina extremamente complexa, cheio de etapas, de fases. Então, quando se fala em conversão instantânea e definitiva, isso é um aspecto da salvação. Tem um outro aspecto que todos nós conhecemos bem, nós crentes, é a santificação. É um processo que se inicia com a conversão. A criança nasceu, veio ao mundo, agora vai começar a se aperfeiçoar como um ser humano e tal, e vai crescendo. A santificação seria mais ou menos assim, dentro dessas figuras.
Então, vamos ver aqui o que aconteceu de Jesus com esse homem, com isso na mente. Jesus curou o homem na primeira etapa. Porque observem no versículo 24. No 23, Jesus pergunta: vês alguma coisa? Este recobrando a vista. Pode grifar se você gosta aí de grifar partes importantes. Ele deu vista para o homem na primeira etapa. Deu. A partir deste ponto, esse homem era um ex-cego. Mudou de condição. Recobrando a vista. E mais, ele disse: vejo os homens. Peraí, ele não era cego? Como é que está vendo? Porque não é mais cego. Então ele deixou de ser cego. Cristo deu a visão do homem. Só que ele estava vendo de uma maneira embaçada. Via os homens andando como árvores. É evidente que faltava um complemento da ação de Cristo. A obra estava incompleta. Jesus volta a passar a mão sobre os olhos dele, resultado, passando a ver claramente, e tudo distinguido de modo perfeito. Então, duas expressões diferentes deixam claro que agora a visão estava cristalina. Quando Jesus converte um pecador, ele tira da escuridão e dá visão para as coisas do alto. É assim que eu gosto de pensar na aplicação deste milagre aqui. Ele tira da escuridão, ele faz nascer de novo, ele muda a condição daquela pessoa de perdida, condenada ao inferno, para salva e agora destinado ao céu, herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Mudou. Sem dúvida. Da visão. Eu estou vendo meu Salvador pela fé. Eu estou enxergando o caminho da salvação. Eu estou crendo na palavra de Deus. É um ex-cego. Mas há um sentido em que esta visão que Cristo dá quando converte alguém, ela é imperfeita. O novo crente ainda tem muito o que aprender, o que crescer, o que aperfeiçoar na sua visão das coisas de Deus. E não só das coisas, mas especialmente na sua visão da pessoa de Deus. Então, neste sentido, a salvação ainda está incompleta. Filipenses 1:6. Paulo se dirigindo a crentes lá de Éfeso. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ué, está falando aqui de uma obra incompleta. Óbvio. Está falando com crentes, para uma igreja inteira, escrevendo aqui. Aquele que começou uma obra em vocês, vai completar. E não está completa não, seu apóstolo. Não. Estão vendo? Há um sentido em que a salvação ainda está em andamento. Não mais a situação de destino eterno. Esta está completa. Acabou-se a condenação. Pronto, não vai mais para o inferno a partir daquele minuto, segundo em que foi salvo, regenerado, é outra expressão bíblica.
Pronto, isso está resolvido. Mas esse é um aspecto, conforme já falei, entre vários. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: o 11 em diante diz, Efésios 4 e 11, e ele mesmo, se não chegou lá, me ouça que eu não vou demorar aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, falando na igreja agora, da igreja local, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Opa, já está falando aqui numa construção, é algo que está em movimento, não terminado. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Tudo isso aqui são coisas incompletas. Nas nossas vidas, na vida da igreja, até que. Então está em andamento. Então entenda que a sua salvação, neste aspecto, ainda está em desenvolvimento. Isso é importantíssimo. E o ex-cego precisava de Cristo para enxergar perfeitamente. Do jeito que ele precisou de Cristo para deixar de ser cego e se tornar alguém que via, mesmo imperfeitamente, ele precisou de Cristo. Do mesmo jeito, ele estava precisando do mesmo Jesus Cristo para receber essa visão de uma maneira mais perfeita. Fique imaginando quando ele visse os homens andando como árvores de uma maneira muito imperfeita, embaçado. Senhor, muito obrigado. Deixei de ser cego. É verdade, que eu estou enxergando. Nem assim, mas estou enxergando. Muito obrigado. E saísse, deixasse Jesus ainda falando e ele se mandou. Morto de alegre, porque não via nada, agora está vendo os homens andando mesmo imperfeitamente. Deixou de ser cego. Mas ele ia embora enxergando de uma maneira muito precária. Deixou Cristo lá atrás. Quando alguém se converte, apesar de já ter se tornado um filho de Deus, com a vida eterna garantida, ainda precisa de Cristo para que a salvação seja aperfeiçoada. Gente, isso é de um valor prático para a vida cristã incalculável. O crente que deixa de lado a ajuda de Cristo após a conversão, ele fica subdesenvolvido, ele vê as coisas de modo incompleto, embaçado, mal vê verdade das Escrituras, o valor de um testemunho de um irmão, de irmãos ao redor dele, comunhão com Cristo, diferença de padrões entre este mundo velho aqui perdido e pecador e o reino de Deus, tudo misturado. Tudo misturado. Sem discernir muita coisa. Crente, salvo, ex-cego, mas tudo embaçado. Porque deixou Cristo para trás, em termos de acompanhamento, de ligação com Ele, de estar pertinho dEle ainda, de reconhecer a necessidade dEle, necessidade desse crente de ter Cristo ainda todo tempo colado nele. Não é aquele que me salvou, aquele que me deu a visão, aquele que me do passado, não. Ou não apenas, mas especialmente aquele que está comigo hoje, e de cuja presença e comunhão eu não abro mão hoje, porque minha visão ainda está embaçada. O crente que continua, ao contrário, reconhecendo a necessidade de Cristo, dia após dia, ele desenvolve uma visão mais clara, cada vez mais nítida, das coisas do alto.
No caso do milagre, na segunda etapa, o homem adquiriu essa visão perfeita. Na vida espiritual, esta segunda etapa dura a vida inteira, aqui na terra. É como se Cristo tivesse feito aquilo 10 vezes, 20 vezes. Está vendo melhor? Está vendo melhor? Está vendo melhor? Ficasse ali um mês. Está vendo melhor? O assunto não era mais deixar de ser cego, já tinha deixado. Mas aperfeiçoar a visão. Claro que não seria prático. E se Jesus então fez em uma etapa, 2 etapas, uma e depois a outra, ele ficou vendo perfeitamente. Mas é importantíssimo o crente entender esta questão de etapas, ou dessa segunda etapa. Segunda etapa, que é essa etapa que você vive hoje, e que eu vivo hoje, com a visão ainda por melhorar. Quando nós partirmos e formos glorificados, aí nós teremos a visão perfeita. 1 Coríntios 13, 12, eu vou bem rápido, viu? Diz assim, 1 Coríntios 13 e 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Olha o assunto, visão. Paulo novamente se dirigindo a crentes, à igreja de Corinto. Nós agora vemos obscuramente como no espelho. Mas pastor, um minutinho. O espelho a gente não vê obscuramente. A gente vê perfeito. Perfeito, a gente vê cada detalhe. Ainda tem espelho que aumenta. Vá para o espelho da época. 2000 anos atrás. Já pegou o fundo de uma panela? Pega o fundo de uma panela e se olhe. Pois é. Agora você começa a ter ideia do espelho na época. Bruto, grosseiro, polido ali de uma certa forma, tinha umas técnicas dele, mas era grosseiro, não via os detalhes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Hoje nós vemos de uma maneira grosseira. E ele diz, obscuramente, então, na glória, veremos face a face. Agora conheço em parte. O homem está me enxergando em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. 1 João 3,2, depois você leia, eu não vou ler. Mas indo nesse mesmo rumo, que nós vamos ser conhecidos como nós somos. Nós vamos conhecer como somos conhecidos. Versículo 26, Jesus manda o homem para casa e ele proíbe de voltar para a cidadezinha lá. 3ª ou 4ª vez. Por quê? Não sei. É impressionante. Essa história nos deixa cheios de perguntas. Não sei. Aí uns dizem, não, é porque Jesus estava com pressa para que o homem corresse para a sua própria casa e fosse testemunhar para os seus parentes. Tem sentido. Não, porque Jesus não queria que o povo de Betsaida ouvisse aquilo por algum motivo, ou para não aumentar a oposição a ele, ou para que fosse divulgado demais isto. Havia momentos em que ele não queria tanta divulgação. Não sabemos exatamente. Seja como for, a ordem, meio estranha para nós, nesse contexto que nós não temos informação, ela foi dada. O que custava? O homem estava vindo da cidade, todo mundo vendo ele lá cego. Chegou esse pessoal com esse cego lá, e esse cego pedindo para ser curado. Jesus leva pela mão até fora da cidade, cura o homem, diz, agora vai mostrar o que eu fiz para você. Vá lá. E as pessoas glorificarem a Deus. E teria sentido também. Mas eu não sei por que foi. Então, para nós é meio estranha. No contexto, talvez não fosse nem tão estranha. O que eu quero dizer é que, estranha ou não, a proibição de Jesus dele ir, não voltar para aquela cidadezinha lá, ele tinha que obedecer, tinha que seguir.
quer tenha achado a ordem estranha ou não. E aqui fica a última lição para nós, crentes. Quando Jesus nos dá a salvação, no sentido da conversão, continua dando essa salvação através da santificação e trabalhando na sua vida, e Ele vai ter muitas ordens a nos dar. Algumas através das Escrituras, como Ele tem para todos aqueles que são dele. E muitas orientações a dar individualmente, através do Espírito Santo que habita em cada um. Jamais uma orientação que conflite com algum mandamento das Escrituras, mas são individuais para cada um de nós, através da paz no coração e através de conselhos de outros, mas a gente sente de uma maneira bem forte, às vezes mais forte, às vezes nem tanto, uma orientação da parte de Deus. Às vezes temos dúvida, isso faz parte da vida cristã. Seja como for, algumas orientações de Deus nós conseguimos entender facilmente. Outras não tem muito sentido aos nossos olhos. Eu estou em paz em fazer isso, mas não é o que eu queria. Eu passei anos me preparando para outra coisa. Estudei. Não consigo mais ir nessa direção. Mas como é que pode? Me preparei 10 anos para isso. Senhor, não consigo mais ir para aquele curso, ou para aquela faculdade, ou para aquele consultório, ou para aquela empresa. Eu quero ir para outro rumo. Muito esquisito. Tenho um filho, estou casado. É estranho, mas ele sabe que está sem paz no coração dele e que a orientação de Cristo é naquele sentido agora. Senhor, não faz sentido. É assim que eu quero. Então, você é ex-cego e eu somos salvos em Cristo, vida eterna garantida, visões aperfeiçoadas dia após dia, santificação em andamento, instruções de Cristo, estranhas ou não, compreendidas ou não, vão chegar todo o tempo. Então, esteja atento, porque faz parte do desenvolvimento desta visão, esta obediência, faz parte do nosso viver cristão. Então, o erro de muito crente, depois de se converter, se sente meio independente de Cristo, tipo aquela situação que eu imaginei do cego. Senhor, obrigado pela salvação que tu me deste. Sou convertido, vou para o céu, muito obrigado, a gente se encontra novamente no céu. Talvez não diga assim de uma maneira tão afrontosa, tão chocante, né? Meio chocante você dizer, Senhor, muito obrigado, passe bem, de coração obrigado por a minha conversão, a gente se vê no céu, e eu vou aqui viver no mundo, a gente se vê no céu. Não, eu sei que não é assim tão radical, pelo menos não é para ser, e nem é de uma maneira normal. Mas em níveis diferentes, em gradações, é o que acontece de uma maneira bem parecida com muitos crentes. Tu és o meu Salvador, estou salvo, vou para o céu, e eu vou ficar aqui sendo conhecido como crente, não vou negar a fé, mas a gente vai se conhecer mesmo, é lá no céu. Mas você está me vendo de uma maneira ainda muito imperfeita, você não está notando. É, porque a vida é difícil, né, senhor? E aí vai, aí tem 1000 explicações. Cuide de aperfeiçoar esta visão aqui, dizendo de uma maneira diferente. Cuide para se deixar nas mãos dele, para ele lhe aperfeiçoar esta visão, dia após dia. Esteja bem pertinho dele, colado com ele. Porque foi o caso daquele homem. Se tivesse saindo correndo disparada, não tinha havido a segunda etapa.
Então fica a sugestão. Só Cristo, através do Espírito Santo. A sugestão não, fica aqui uma determinação do pastor, com base nas Escrituras. Somente Cristo, através do Espírito Santo, pode melhorar ainda mais a sua visão para as coisas do alto. Não pense que a pregação do pobre do pastor, nem o livro do pobre do escritor lá, não é, não. Nós aqui ajudamos de maneira muito precária. Só quem pode aumentar, melhorar, aperfeiçoar a sua visão para as coisas do alto, e especificamente para enxergar com mais nitidez a pessoa de Deus, Pai, de Cristo, é o próprio Cristo, através do Espírito Santo. Não sai de perto dele, meu irmão, minha irmã. E você, amigo, peça a Cristo para lhe tirar desta escuridão na qual você vive. Talvez pense que não, mas é realidade. Vive. Em termos de vida eterna, quando ele resolver lhe converter, ele vai lhe converter de imediato. E em termos de crescimento espiritual, ele vai lhe dar etapas, e são etapas maravilhosas, cada vez. Imagine o susto do homem de deixar de ver os homens como árvores e vendo os homens como homens detalhadamente. E esse tipo de deve ser repetido vez após vez na vida do crente. Jesus é tão bonito. Ele é mais bonito do que eu pensava. Eu já tenho 10 anos de crente, mas eu nunca o vi tão bonito. Aí, de novo, e de novo. Esta sucessão de, que maravilha, este meu Pai Celeste. Outro dia eu estava lendo John Owen, um puritanozão inglês aí. Isso me falou de Deus Pai, de uma maneira que... coisa linda e espetacular. Deixa a gente apaixonado por Deus Pai, que trabalhou em cima da pessoa do Pai, com base nas Escrituras, obviamente. Então, esse tipo de prazer, não negue a você, meu irmão, minha irmã, de ver cada vez mais a beleza das coisas de Deus. Só tem beleza para você descobrir. Não deixe para a vida eterna. E aqui fique aqui na sua miopia muito forte, sem enxergar direito. É salvo, mas não enxerga direito Cristo, Deus, e confunde as doutrinas, confunde o que é igreja, confunde o que é vida cristã, e como eu falei de manhã hoje, acha que é amor e não é amor, acha que não é amor, mas é amor, e acha diferente, acha esquisito, míope. Cristo está pronto para lhe dar a visão cada dia. A nós crentes e a você não crente, lhe dá esta visão, logo lhe salva, e aperfeiçoamento desta visão ele vai lhe dar pouco a pouco. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. E obrigado por aquele milagre tão esquisito e que nos leva tanto a pensar, e aprendemos ainda mais de Ti, ó Deus, que não depende de métodos, de lodo, de cuspe, de coisa nenhuma para fazer milagres, embora às vezes lançava mão porque queria. Mas um Deus que faz tudo segundo o conselho da Sua vontade. Poder e vontade. Muito obrigado, porque Cristo tem poder e vontade de salvar o pecador que a Ele chega arrependido, pedindo perdão. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém.